Quando o mercado fizer uma promoção, você agarre sem medo. O dinheiro se multiplica tanto e tal, e passa a ser tão gostoso. Se você exorcizar o patrimônio, esquecer os momentos de baixa, tá certo? Você vai ter surpresas, porque no momento em que isso voltar, o seu patrimônio vai crescer várias vezes mais do que aquele que você perdeu. Então, se alguém não tiver o perfil de aguentar, e estamos no Brasil, aguentar 50% de queda sem se cortar os pulsos, sem perder o sono, entendeu? A renda variável é a garantia de um futuro feliz. Ora, se o nome é renda variável, vamos levar a sério isso, é variável mesmo. Varia para os dois lados, varia para cima e varia para baixo. Então, eu, de vez em quando, as pessoas me perguntam o que eu vou investir e tal. Em primeiro lugar, se o cara tiver data certa para precisar do dinheiro, renda variável não é o lugar. Deixa lá num CDB, onde ele se sentir confortável, mas não na renda variável, porque pode ser na data que ele precisar, o mercado está valando, o mercado está caindo. Então, se alguém não tiver o perfil de aguentar, e estamos no Brasil, aguentar 50% de queda sem se cortar os pulsos, sem perder o sono, entendeu? A renda variável é a garantia de um futuro feliz. É o que o Barsi falou, né? É a aposentadoria, né? Aposentadoria que no final da história você não vai nem usar, porque é tanta, o dinheiro se multiplica tanto e tal, e passa a ser tão gostoso ver esse dinheiro crescendo, né? Que você vai você vai comprar a felicidade aqui que não existe. O cara vai ficar feliz, maravilhoso e tal, com endividado, né? Então, quer dizer, está garantindo uma aposentadoria, um futuro mais tranquilo, né? Então, se não tiver o perfil de investidor de renda variável, em que tem que aceitar os trancos que vão acontecer e fatalmente são seguidos, né? Nós precisamos ir longe. Em março de 2020, o sino tocou 6 vezes, 8 vezes no mês, que o mercado caiu mais de 10% ao dia. Não é um mês e não é ao ano. Então, quem naquele momento se apavorou e vendeu, pagou a conta de quem ficou. Esta que é a verdade, né? Então, nada substitui o investimento constante e aguenta que passa. As quedas que virão, e elas vão passar, e o mercado sempre se supera, né? A próxima alta vai ser maior do que a anterior. Só que precisa estar lá, né? Você não pode sair quando está em baixa. Então, primeira coisa, não saia em baixa. Segunda coisa, invista esperando que vai ter emoção. Tanto você não ficou rico porque o mercado subiu 5% num dia, e também você não ficou pobre porque o mercado caiu 10%. Porque se você não comprou e não vendeu, você está lá, né? O mercado volta. Então, sangue frio. Não aguenta os trancos que o futuro prova. Isso todos os grandes investidores do mundo, isso não é no Brasil, isso não vamos ser exceção, eles são de investimento constante e aguentam o tranco. Essa é a minha mensagem para a turma que vai entrar, eventualmente ver 100 mil reais virar 60, virar 80 e tal, e ficar louco. Não fica, não. Se tiver mais uns truquinhos lá, põe que você vai comprar um produto em promoção. Aqui no Brasil, nós ainda caminhamos, né, para um mercado razoavelmente incipiente, porque a grande maioria que nós temos no mercado hoje, eles não são investidores, eles são especuladores que têm a visão do ganho a curto prazo, não é isso? E, no fim, eles acabam até se conscientizando que essa visão acaba sendo retratada como uma perda a curto prazo. O que faz a diferença é investimento constante, o que o Barsi citou, seja 1.000 ações, seja 1.000 reais, 10 mil reais, 50 mil, não sei, cada qual tem o seu número, 1 milhão, todo mundo tem um número na cabeça, mas que seja investido de forma constante, né? Vai pegar o mercado quando estiver bem, vai pegar o mercado quando não estiver, e ali, sim, investir em empresas que tenham histórico, que tenham
que tenha uma pegada de pagar dividendo, né? Pagar, distribuir o resultado, né? Porque com a distribuição do faz-merir, você compra outras ações e você vai rir mais em seguida, sabe? Então, o grande negócio, isso chama-se a famosa matemática dos juros compostos. Existem livros e mais livros escritos sobre esse milagre. A tal forma que depois de um determinado tempo, você acaba gostando da parada de investir, pegar os dividendos, mas você chega uma hora que, eu falo por mim, né? Eu já invisto por prazer, me dá prazer, passa a ser um jogo gostoso, em que você vê o ganho acontecendo e o dinheiro e a quantidade de ações se acumulando. Então, o segredo é consistência e deixa que o tempo faz o resto. Não se preocupem, vai entrar no momento de mais alta, vai entrar no momento mais baixa. O pessoal tem que considerar que é um privilégio poder investir nas empresas que estão aí estabelecidas e com uma boa história e com uma boa perspectiva de resultados futuros. Então, eu diria a todos aqueles que pretendem futuramente ingressar no mercado de valores, dizer o seguinte: nunca, artigo 1º, nunca invista ou aplique no mercado aquele recurso que você tem programado para qualquer outro projeto. Invista e direcione para o mercado exclusivamente o recurso que você pode disponibilizar por tempo indeterminado. O segundo item seria o seguinte: nunca compre uma dica, tá certo? As dicas, elas geralmente se transformam em zicas, que é o quê? Que são estruturas de perdas. Procure sempre avaliar fundamentos extremamente básicos e bem direcionados para uma empresa, é isso? Porque é a forma que você tem de ser um vencedor de mercado. E a terceira orientação minha é o seguinte: nunca venda por necessidade. Por exemplo, se você começar a ganhar e começar a desviar esses recursos da trajetória de reinvestir e começar a comprar outros ativos, né, que possam futuramente te dar dor de cabeça, ou então começar a comprar a prazo em função daquilo que você visa para o futuro, pode acontecer de uma queda no mercado e você ter que vender com prejuízo. Então, a terceira recomendação é nunca vender, tá certo, para assumir um prejuízo. Essas três bases, esses 3 pilares, são muito importantes de você incorporar na sua filosofia e na sua postura. Outra coisa que eu recomendo também é o seguinte: exorcize o patrimônio. Se preocupe exclusivamente com o dividendo. O patrimônio, ele é uma figura que ela contempla o seu ego, enquanto que o dividendo contempla o seu bolso. E ele é que te proporciona a possibilidade de você prosseguir reinvestir. Assim é que, se você exorcizar o patrimônio, esquecer os momentos de baixa, tá certo? Você vai ter surpresas, porque no momento em que isso voltar, o seu patrimônio vai crescer várias vezes mais do que aquele que você perdeu. Mensagem de otimismo. Nós estamos num Brasil que, apesar de todos os problemas que convive com tantos governos que tentam quebrar o país e não conseguem, né? Lembre-se de uma coisa: segredo do juro composto, que são os dividendos, que compram mais ações, que geram mais dividendos, e não tem idade para começar. Não adianta. Claro, evidentemente, quanto mais cedo começar, a coisa se torna mais fácil, né? Mas elas têm que aproveitar as flutuações para não perder as oportunidades, não perder o que eu falo das promoções. Quando o mercado fizer uma promoção, você agarre sem medos. Eu não conheço ninguém que ficou rico investindo em fundos. Eu não conheço ninguém que no mercado se alavancou e procurou desenvolver uma performance através de derivativos. Eu não conheço ninguém que se alavancou de uma forma inadequada, tá certo? Todos aqueles que eu conheço e que são ricos,
eles exercitaram a mesma trajetória que o Dr. Lírio e eu exercitamos.